Por que é importante você que é clínico e plantonista saber realizar uma toracocentese? A toracocentese, ela é um procedimento tanto diagnóstico quanto terapêutico, tá? Então, é um procedimento que você vai precisar usar em pacientes que possuem líquido livre na cavidade torácica, seja esse líquido decorrente de repente, uma PIF no felino, tá? Seja por alguma neoplasia que causou efusão pleural, tá? Seja por um piotórax, seja por um quilotórax. Nesses casos, a toracocentese, ela é terapêutica. Por quê? Porque quando a gente tem líquido, tem pus, tem quilo, tem ar dentro da cavidade torácica, o que acontece? Esse pulmão, ele não tem capacidade de se expandir da maneira adequada, certo? Porque a gente tem ar, líquido, pus ocupando o espaço que aquele pulmão tem para expandir. Então, se você não realiza a toracocentese para eliminar esse ar, esse líquido, esse gás, enfim, do tórax desse paciente, ele não consegue respirar da maneira adequada e ele pode descompensar e pode vir até a óbito por conta disso, tá? E por que eu falo que ele também é um procedimento diagnóstico? Porque quando a gente tem um paciente politraumatizado, com dispneia grave, sem obstrução das vias aéreas superiores, e aí a gente tem lesão em tórax, a gente tem abafamento da ausculta pulmonar, a gente tem suspeita de hemotórax, a gente tem suspeita de pneumotórax, você precisa fazer a toracocentese, tá? Por quê? Porque a toracocentese que ela vai te direcionar, vai te fazer saber o que está acontecendo com aquele paciente para que você possa agir da melhor maneira, conduzir o seu tratamento da melhor maneira possível. E, adivinha só, melhorando o prognóstico daquele paciente e provavelmente salvando a vida daquele paciente, tá? Então, gente, eu lembro uma vez de uma história na residência que chegou um gato dispneico e aí ele estava muito estressado. Primeiro tentaram fazer a toracocentese, ele estava muito estressado, não vinha. Se não me lembro, chegou a fazer uma sedação para dar uma tranquilizada. Era um paciente que não foi trauma, ele tinha líquido no tórax, tá? E aí a veterinária virou e falou: ah, não, ele tá ficando muito estressado, manda ele para casa e manda ele voltar amanhã mais relaxado, que aí a gente faz o procedimento. Gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá? Se você tem um tórax cheio de ar, cheio de líquido, você precisa drenar, tá? Você precisa drenar, mandar aquele líquido para análise, né? Se não for trauma, mandar aquele líquido para análise, fazer uma citologia daquele líquido, uma biópsia daquele líquido, tá? Para saber o que está acontecendo com aquele animal. E estabilizar um paciente extremamente dispneico, você manda ele para casa, você vai continuar tendo acúmulo de ar, acúmulo de sangue, pus, quilo, que seja, dentro daquele tórax. E cada vez mais o pulmão vai ter menos capacidade de expandir. E quando o pulmão tem cada vez menos capacidade de expandir, mais dificuldade esse paciente tem para respirar e maiores são as chances dele vir a óbito, tá? Então, gente, não cometam esse erro, pelo amor de Deus, tá bom? Então, vamos lá. Saber o que? Porque todo clínico deve saber realizar uma toracocentese. Gente, um dos meus primeiros plantões, acho que eu já comentei isso aqui, mas um dos meus primeiros plantões chegou uma senhora encaminhada de outra clínica. Foi um plantão à noite, noturno. E aí ela chegou, tô vindo de tal lugar, não me recordo, com um gato, que ele tem problema cardíaco, ele tá com líquido no tórax e tudo mais. E aí o veterinário lá não podia fazer a toracocentese, não podia fazer, ela não falou toracocentese, né? Não podia fazer a drenagem,
porque não tinha ultrassom para fazer guiada, que não sei o que, para ver direitinho o que estava fazendo. E aí ele encaminhou para fazer em outro lugar. Aí eu, tá bom. Entrei com o paciente, pedi para ela sair, ficou eu e o enfermeiro, a gente foi lá e fez a toraxentese. Tirei, cara, acho que uns 200 ml de líquido do tórax desse gato. Foi muito líquido, muito líquido. E fiz, tá? Fiz. Aí eu lembro que depois ela virou para mim e falou: Nossa, essa cara é tão novinha, não achei que você fosse conseguir fazer. Então, gente, faça, você se diferencia no mercado de trabalho, tá? Esse veterinário encaminhou o paciente para realizar a toraxentese em outro lugar porque ele achou que não poderia fazer sem uma ultrassonografia, tá? E por que ele achou que ele não poderia fazer sem um ultrassom para fazer guiada? Porque ele não tinha confiança na técnica, ele não tinha confiança nele, ele não sabia o que ele tinha que fazer, tá? Porque você não precisa da ultrassom. Eu, para falar a verdade, nunca fiz toraxentese guiada por ultrassom, tá? Basta você saber a técnica. Principalmente se for um caso de emergência. Se for um caso de emergência, aí mesmo que você não vai esperar pela ultrassonografia para fazer a toraxentese, tá? Então, façam, arrisquem. Combinado? Então, vamos lá. A toraxentese, ela pode ser um procedimento terapêutico ou diagnóstico, ou seja, realizado para tratar uma condição clínica pré-existente no paciente, como, por exemplo, efusão na PIF, efusão pleural por conta de neoplasias, quilotórax, piotórax, tá? Então, isso daqui é o quê? É a toraxentese diagnóstica. E quando a gente fala da toraxentese terapêutica? Já a terapêutica é realizada em casos de emergência, onde o paciente apresentou um trauma e existe a suspeita de hemotórax ou pneumotórax. Show? Tá combinado? E por quê? A presença desse líquido ou ar na cavidade torácica ocupa o espaço que o pulmão possui para expandir. A mesma coisa para uma hérnia diafragmática, tá? Seria a mesma coisa da hérnia diafragmática. Vai estar ali ocupando o espaço que seria do pulmão para ele expandir, tá? Logo, ele não expande e não consegue captar a quantidade ideal de ar do ambiente. E pode levar esse paciente ao óbito. Combinado, gente? Então, você tem que saber fazer. Você tem que saber realizar esse procedimento. Saber realizar a toracocentese vai salvar a vida do seu paciente.